Pois bem, irmãos, estamos aqui no sexto selo de Apocalipse, né? O sexto selo, que está no capítulo 6 de Apocalipse. Então nós vamos fazer uma reflexãozinha bem rapidinha aqui, irmãos, para não incompridar bastante, porque eu tenho incompridado muitos vídeos, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eu quero parar aqui já na vestidura branca, nessa vírgula. A vestidura branca aqui, irmãos, eu creio que aqueles que trabalham com escatologia estão familiarizados com a palavra de Deus, sabem que as vestiduras brancas só vai ganhar quando esse corpo aqui for transformado num corpo incorruptível. Corpo corrupto num corpo incorruptível. Não é isso que diz? Tendo a vestidura branca é na época da ressurreição só, que vai ter a vestidura branca, só depois da ressurreição. Então aqui já houve a ressurreição daqueles que estavam mortos. Nesse momento em que foi dada a vestidura branca é quando acontece a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição. E lhes disseram, provavelmente os anjos disseram, alguém disseram, que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número, não é tempo não, o número dos seus conservos, irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então o que eu quero, mais uma vez observando, então a vestidura branca já aconteceu a ressurreição dos mortos. E continua a perseguição dos cristãos na terra, certo? Agora vamos para o sexto selo. E vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. Então começou já aqui o grande terremoto. O sol se tornou como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, e quando abalada, com um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho. Eu acredito que aí já aconteceu o arrebatamento também. Estou dizendo isso, irmãos. Observe bem, quando enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e comandantes e ricos e poderosos, todo escravo, todo livre, que se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Então quando acontece o terremoto, irmãos, o que eu estou entendendo aqui, o grande terremoto, já aconteceu instantaneamente, deve ter acontecido o arrebatamento, certo? Eu estou fazendo apenas um resumo do anterior. Agora, o que nós vamos falar aqui é sobre os 144 mil selados de Israel, que é o objetivo desse vídeo. Olha aqui, depois do terremoto, do grande terremoto, coisa e tal, eu penso que esse grande terremoto aqui, todas essas coisas, o monte caindo, mudando de seu lugar, quando é falado lá em Tessalonicense, que quando, diz assim, ó, que quando disserem que está havendo paz e segurança, haverá repentina destruição. Ora, eu creio que o arrebatamento acontece antes disso. Os cristãos não podem estar inseridos naquele povo que está se escondendo de Deus, ou com medo. Não, o povo já subiu com o Senhor. Vamos ver aqui, ó. Depois disso vi os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. E daí vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, que é aqueles que estavam segurando, eles estavam segurando lá para que não houvesse dano. Então eu creio que é antes de dar o terremoto, eles estavam segurando. Aqui, ó, não dá na terra, nem no mar, nem nada. Ora, quando deu o terremoto, houve dano na terra, houve dano no mar, houve dano em qualquer lugar, não houve? No que nós vimos ali em cima, no parágrafo de cima. Então tá, então agora aqui, então, esses 4 anjos estavam lá segurando. Quando houve o terremoto, é porque foi cumprido já os 44 mil selados, penso eu. O anjo diz assim:
não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui está falando dos servos. Eu acredito que não seja os filhos de Deus. Eu estou pensando assim, irmão. Que Deus me perdoe se estiver errado, mas é um pensamento meu, entende? E nós vamos entender mais por quê. Então viu o número dos que foram selados, que era de 144 mil, todas as tribos, tal. Agora veja bem, em seguida ele viu o número dos selados. Depois de que ele viu o número dos selados, ele viu estas coisas. Olha aqui só o que ele viu. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, e todas as tribos, línguas da nação, em pé diante do trono. Ora, ele já estava com vestidura branca. Aqui já aconteceu o arrebatamento. Em seguida, tá entendendo, irmão? Ó, aqui, ó, quando ele vê com as vestiduras brancas, já aconteceu o arrebatamento. Entendeu? Porque as vestiduras brancas vai ser ganhado quando no momento em que há o arrebatamento. Só que aqui, o apóstolo João, né, ele viu em seguida do que ele viu o selado. Quando em seguida, ó, ele fala aqui, ó, depois disso lá, que depois das almas que tinham ganhado vestidura branca, daqueles que foram mortos, ele viu, né? E depois disso do quê? Dele ter visto as almas daqueles que foram mortos, né? E até que se completasse o número dos salvos, né? Dos irmãos dele, né? Dos filhos de Deus. Aí ele vê os números dos selados. E em seguida, ó, depois dessas coisas, que coisa? Devido os 144 mil sendo selados. Vi e eis grande multidão que ninguém podia contar. Esse é o reino de Deus, que eu entendo. De todas as tribos, povos, línguas, em pé diante do trono. Já estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestidura branca, com palmas na mão, e clamavam com grande voz. Então, irmão, eu não vou nem prolongar aqui mais, para nós não perdermos tempo. Mas os irmãos vão estudar isso aqui e comece a compartilhar, faça o seu comentário aí, entende? Qualquer coisa que o irmão tiver dúvida, perguntem para a gente. Eu não sei se eu vou responder todas, mas eu estou procurando que o Senhor nos dê entendimento para que a gente saiba. E mais uma vez eu quero dizer, irmãos, olhem para o que está acontecendo no Oriente Médio, entende? No Oriente Médio, ali na região da Turquia, principalmente, que eu falo no vídeo meu, Gog e Magog. Assista o vídeo Gog e Magog, assista a besta, a imagem da besta, né? E seu número, assista esse vídeo que tem no meu canal, preste bem atenção, ele tá só escrito, só tradução escrita, mas dá para prestar atenção e saber entender bem o que está acontecendo e qual é o plano da besta. Assista também a Grande Prostituta, a Grande Meretriz, são 4 vídeos que eu coloquei, assista de um por um, para que tem alguns erros em alguns, eu fiz a tradução apenas, esses já são, 3 deles já são com voz. Assista e preste bem atenção e acompanhe as notícias para ver o que está acontecendo. Eu estou acompanhando desde 2012, quando fiquei revoltado com o Barack Obama fazendo cara de nojo e de ódio para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quando ele ia pedir ajuda lá, para ajudar a se defender dos ataques do Hamas, né? Dos filisteus lá que estavam atacando Israel, a média até 2.400 mísseis por dia. Entende? E ele olhava para o Benjamin Netanyahu com ódio, com nojo. E eu fui estudar ele, descobri que ele era do Islã conservador, né? Descobri que o irmão dele já foi presidente do Quênia e tinha matado todos os cristãos lá, destruído 300 e pouco, quase 400 igrejas evangélicas e matado todos os cristãos, quase todos os cristãos. Então, irmãos, as coisas estão acontecendo, né? Eu descobri que o Barack Obama então era um cavalo de Troia e comecei a participar, a comentar nos sites de Israel, nos meios de comunicação e televisão de Israel, de notícias, de jornais de Israel, falar sobre essas coisas, que a besta realmente a 7ª e 8ª cabeça da besta é o Islã, entende? E que o objetivo deles é eliminar todos os cristãos da face da terra. É o que eles falam nos vídeos em árabe, em grego, ameaçando os cristãos, colocando medo nos cristãos, para que os cristãos vão se entregando para eles. E infelizmente, irmãos, eu tenho recebido notícia de que na Europa e até nos Estados Unidos, algumas igrejas
da presbiteriana, não sei a qual das presbiterianas, né, mas presbiteriana, algumas igrejas evangélicas batistas já estão junto, passando para o lado do Islã, já estão cultuando junto, não para Jesus, mas por Deus falso do Islã, por Deus que não é Deus. Entende? Então, orem pelos irmãos perseguidos, orem pela igreja, orem por mim também, eu estou precisando de oração, né? Porque a gente está passando por muitas tribulações, muitas lutas, não é só lá na perseguição dos cristãos, mas a gente em casa, a gente dentro da própria casa, como diz a Bíblia, a gente passa por muitas provações, muita perseguição. Então é só pela misericórdia de Deus é que nós vamos vencer. E nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você que assistiu o meu vídeo vença também para a glória do Pai que está no céu e nós adorarmos o Senhor nosso e Rei nosso, face a face lá nos céus. Que Deus abençoe a todos os irmãos para a glória do Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.